Bom dia, povo de Deus. Senta, fique à vontade em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías 43. Isaías 43, abra lá, versículo 1. Isaías 43, irmãos, eu estava vendo aqui estudando essa mensagem, e como que a gente precisa mudar, porque senão, irmãos, em vez de nós avançarmos, olha bem para mim, em vez de nós avançarmos na fé, cada dia mais crescer, infelizmente a gente vai se tornando uma pessoa que vai retrocedendo na nossa fé. Eu tenho falado esses dias sobre não deixar de ouvir a Deus, amém? Diga amém. Se você parar de ouvir a Deus, você vai se tornar uma pessoa, irmãos, completamente fora da vontade de Deus. Vai se tornar mais carnal, vai se tornar uma pessoa sem fé. Então você precisa continuar ouvindo a Deus. E ouvir a Deus, irmãos, é todo dia. Não pode endurecer o coração, porque Ele fala hoje, amanhã Ele fala hoje de novo, amém? Porque todo dia é o dia de você ouvir a Deus. Eu estava vendo o livro de Hebreus, que daqui a pouco a gente vai, no capítulo 3, versículo 7, ele fala, dá uma exortação à igreja. Ele diz à igreja, ele diz assim, agora, olha o que diz, pelo que diz o Espírito Santo hoje, se ouvires a sua voz, olha o que diz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no deserto. Então hoje, Deus está falando todo dia, e todo dia eu tenho que ouvir. Às vezes eu ouço outras pessoas, não estou ouvindo a Deus, e aí eu vou me afastando daquilo que Deus tem para mim, daquele propósito que Deus tem na minha vida, porque Ele quer me abençoar. A Bíblia fala em Isaías que Ele quer me honrar, amém? Diga amém, igreja. Ele fala que eu sou precioso e honrado aos olhos dEle. Então abra Isaías 43. Então a nossa mensagem está aqui, Isaías 43. Vamos ler então. Isso, quem encontrou, diga amém. Então diz assim, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Olha que coisa linda. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste honrado ou glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, porque estou contigo, trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. Diga glória a Deus. Diga amém, igreja. Aí ele diz mais ainda um versículo bonito aqui, a todos que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Diga amém então. Irmãos, que promessa que Deus tem. O versículo número 3, o 4, que me chama muita atenção, porque ele diz, o versículo de número 4, e ele diz o seguinte, diz na NVT, na tradução NVT, não sei se deu para colocar, outros foram entregues em seu lugar, troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim, é honrado e eu o amo, amém? Diga amém. Olha que coisa linda. Deus fez tudo por causa de nós, irmãos.
Ele diz que você é precioso e que é honrado, que Ele ama você. Amém? Diga amém. Agora, a pergunta é, e outra, não haverá restrições. O versículo número 6, ele diz, direi ao norte dá e ao sul não retenhas. Amém? Diga amém, igreja. É a tradução normal aí. Coloca normal para mim, Pedro. Direi ao norte dá e ao sul não o quê? Retenhas. Quer dizer, não haverá restrições. A bênção é para mim e para a minha geração. Amém? Diga glória a Deus. Para toda a minha família. Ele vai trazer as filhas das extremidades da terra. Tudo que você determinar vai acontecer. E outra, não haverá problemas, porque aonde você passar, Ele vai estar com você. Quer dizer que você não vai parar em lugar nenhum. É o versículo 2, Versículo 2: quando passares pelas águas, estarei contigo, pelos rios também, pelo fogo também, nada vai te acontecer. Diga glória a Deus. Agora, o que está acontecendo? Você está passando, porque todos aqui, irmãos, que são chamados pelo nome do Senhor, não pensa que as coisas serão fáceis. Agora, então você está passando pelo fogo e o fogo está atingindo você, mas é um outro fogo, não é o de Deus. Você está passando pela tribulação, pelas águas, e as águas estão afundando você. Você não está conseguindo resistir o problema. E Deus está dizendo: eu chamei você, eu escolhi você, eu amei você. Você é precioso aos meus olhos e vai ser honrado por mim. Diga glória a Deus. Eu vou te honrar. Precioso e honrado. Então, como que eu chego nessa posição de ser aos olhos de Deus precioso e ser honrado por Ele? Porque senão não adianta, irmãos. Se o fogo está atingindo você, como diz aqui o versículo 2, as águas estão atingindo, os rios estão te afogando, e o fogo está te queimando, você não conseguiu atravessar, ou ficou com medo e voltou atrás. Passar vai ter que passar. Quer ser grande, irmãos? Quer crescer? Nesse mundo tereis o quê? Aflições. Não é fácil. Mas é fácil desistir. Sei. Você vai perder esse brilho de Deus. Está deixando de ouvir a Deus. Está deixando aquilo que Deus falou com você. Amém? Diga amém. E aí eu estava vendo, irmãos, o que eu preciso entender. Como que eu me torno uma pessoa preciosa e honrada diante de Deus? Aí abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Versículo de número 6. Amém? Vamos ver aqui. Mas Cristo, olha o que dizem. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa o quê? Somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança, o que? Até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Só até aí. Só até aí. Irmãos, olha bem. Deus, Ele me chama Isaías, que toda teoria, irmãos, se não houver prática, vai ser só hipocrisia, amém? Porque se você coloca uma palavra, você conhece a Bíblia e não coloca em prática, então aí a gente vai se tornando igual os fariseus da época, porque eles falavam, mas eles não faziam, amém? Então toda teoria que não tem prática vai se tornar hipocrisia,
fingimentos. E se você só recebe se você colocar em prática a palavra de Deus. Diga amém? A palavra de Deus, esses dias até o obreiro Erinaldo me fez lembrar de uma mensagem que eu dei aqui. Ela é um espelho. Você tem que se ver no espelho. Como que você está se vendo? Como um derrotado? Como uma pessoa que não tem fé? Então você tem que olhar na palavra, ela vai refletir quem você é. Então preste muita atenção, para que você possa viver essa palavra. Eu lembro muito bem que às vezes a gente olha para a janela e vê o defeito dos outros, mas não consegue olhar no espelho para ver os nossos defeitos. Porque Deus, Ele vai salvar individualmente. Ele não vai olhar só para mim, claro, que é tu e tua casa. Se eu for luz, eu vou emanar essa luz, eu vou iluminar toda a minha casa, amém? Diga amém, igreja? Agora, se eu for trevas, não tem como, vai atingir a minha esposa também. Então nós precisamos, irmãos, entender o que Deus fala nesses dias conosco. Porque você é precioso, já está escrito isso. Agora, precisa ser honrado, glorificado por Deus. Aí ele está dizendo no 6, Cristo, olha o que ele diz no Hebreus 3:6. Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Sabe o que eu preciso? Como casa de Deus, eu tenho que colocar a palavra como estrutura na minha vida, amém? Diga glória a Deus. Eu não sou um terreno mais, irmãos, porque Jesus está dizendo aqui, essa casa somos nós. A NVT diz que ele é responsável. Olha o que diz ali, ó. Mas Cristo como filho é responsável por toda a casa de Deus. E nós somos a casa de Deus se nos mantivermos corajosos, firmes em nossa esperança gloriosa. Diga glória a Deus. Então Jesus é responsável por essa casa aí. Então você tem Jesus como responsável da sua vida, como fiel. Por que não está dando certo? Será que Jesus não está fazendo direito? Amém? Sempre tem um responsável dentro de casa, né? Só que aí espiritualmente, Jesus é o responsável da nossa casa. Ele ensina, irmãos. Ele é a palavra, amém? Eu preciso colocar essa palavra como estrutura. Eu não sou mais um terreno. Não sou. Já sou casa. Terreno corre o risco de crescer mato, né? Ervas daninhas, espinhos, abrolhos. Você não é mais isso, irmãos. Você é casa e Ele está dizendo, como filho, Ele é responsável por essa casa. Ele é responsável. Agora, como diz o Espírito Santo no 6, no 7, hoje eu preciso ouvir a voz. Amanhã eu tenho que ouvir a voz. Eu não posso parar de ouvir a voz. E eu dei o exemplo do Abraão esses dias. No capítulo 13 do livro, capítulo 16 do livro de Gênesis. Abra lá. Abraão, irmãos, ele parou de ouvir a Deus. E eu quero que você entenda por que isso acontece. O Abraão não tinha toda a responsabilidade que a gente tem hoje, amém? Porque hoje a gente tem Cristo como responsável da casa. O Abraão não tinha, irmãos, toda aquela estrutura espiritual que a gente tem, porque a Bíblia diz hoje que você, o Espírito Santo, ele veio morar dentro de você. Diga amém.
porque Ele quer que você se torne uma casa espiritual, uma pessoa que venha compreender as coisas de Deus. Como eu disse, você não é mais um terreno, você é uma casa, onde Cristo é responsável. Então, quando o Espírito Santo falar, você tem que ouvir, não endurecer o coração, não fazer a tua vontade. E aí a Bíblia diz, em Gênesis 16, que no 15, Deus tinha dito a Abraão, que lhe daria um filho dele mesmo, amém? Diga amém, igreja. Ó, versículo 4 do 15, ó. Você está no 16, 4. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: esse não será o teu herdeiro, mas aquele de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Aí Deus mandou ele sair e olhar para o céu. Diga, olha agora para o céu e conta as estrelas, se você pode contar. Diga amém. Sabe o que eu vejo aqui também, irmãos? Não só mostrando pela fé que a gente estaria aqui hoje, amém? A descendência de Abraão, mas olhando, falando para Abraão: Abraão, a sua bênção não vem da terra, vem do céu. Você vai entender o que eu estou falando, amém? Eu vou te dar um filho, é das tuas entranhas. Sara vai gerar ele. Você e ela é uma carne só, amém? Diga amém. E você vai fazer com que ela gere esse filho. Ah, mas não é o meu escravo, não é o Damasceno Eliezer, não, é de você. Você e Sara, das tuas entranhas, você vai ter um filho. Vem aqui, olha para o céu. Sua bênção não é daqui, não é o seu esforço, ela vem de Deus, amém? A mesma coisa que o anjo falou para Maria, lembra? O que de você é gerado é obra de quem? Do Espírito Santo. Abraão não tinha mais condições. A Bíblia fala em Hebreus que Sara já havia cessado o costume das mulheres. Para ter um filho hoje, irmãos, ter uma certa idade, o médico diz que é arriscado, é ou não é? Imagine 90 e poucos anos. Para você ver como que Deus pode fazer um milagre, amém? Deus pode te honrar. Deus pode dizer ao sul, dá, ao norte, não retenhas. Você pode passar por qualquer período da sua vida, mas você vai passar. Nada vai te atingir, amém? Diga amém. Então Abraão creu, e a Bíblia diz no versículo 6 que Abraão creu, está ali, ó. Mas aí no 16, eu não sei o que aconteceu com Abraão. Ele deixou de ouvir a voz de Deus. Porque olha o que diz o 16: Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filho dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Então ele deixou de ouvir, irmãos. Se você é uma pessoa espiritual, uma casa espiritual, porque essa casa mora Jesus, amém? Jesus é responsável por ela. Você leu lá. Se você é essa casa, você não pode se tornar uma pessoa carnal, levada por todo o vento de doutrina. Você tem que confiar na voz de Deus, irmãos, não na voz do homem. Aí a Sarai vem e diz: olha, o que você acha? Dá uma olhada na minha serva. Abraão já com quase 100 anos, perdão, Abraão estava ainda com 86, amém? Estava com 86, depois ficou 13 anos, sem ter uma conversa com Deus. Só quando tinha 99, quase 100, que Deus chamou ele de novo. 13 anos, parece número de azar, né?
13 anos ali, irmãos, em silêncio, porque ouviu Sara. Deve ter olhado para a empregada e disse, mas ela é bem novinha, né? É mais nova do que a minha esposa. Por isso que eu estou dizendo, se você não tornar uma pessoa espiritual, estou falando na linguagem alta aqui. Se você não tornar uma casa espiritual, irmão, você vai cair por qualquer problema. A tentação vem, você cai. Não estou dizendo, porque não está escrito, hein? Que o Abraão olhou e viu a menina e falou, nossa, essa daí é diferente da minha esposa. Mas, irmão, carne é carne, amém? Você entende o que eu estou falando? Falar, vou unir o útil ao agradável, né? Mas ele deixou de ouvir a Deus e ouviu a Sara. Você está deixando de ouvir a Deus, está ouvindo a sua razão. Você deixou de ser uma casa espiritual. Porque Jesus é responsável por essa casa. E um dia ele vai ter que prestar conta para Deus da minha vida, da sua vida. E vai ser vergonhoso para ele quando ele chegar lá, quando a gente chegar lá e outros não chegarem, e dizer, mas cadê aqueles? Você também não era senhor daquela casa? Não era responsável por aquela casa? Eu era, mas me expulsou da casa. Não quis que eu vivesse lá, aconselhando, ensinando, mostrando o caminho. E a Bíblia diz que Abraão ouve a voz de Sarai. Tem um caso com a empregada. E Abraão, diz o 16, que Abraão tinha 86 anos. Diga amém. Ele parou de ouvir. No capítulo 17, ele já tinha quase, diz a Bíblia, 99 anos ele tinha, quase 100. E Deus chega para ele e diz, Abraão, você deixou de me ouvir. Tem que andar na minha presença. Tem que ser uma pessoa perfeita, completa. Tem que ser espiritual, Abraão. Você vai ter mais prova pela frente, hein? Deus não falou isso, mas eu estou aqui conjecturando, porque teve um momento que Deus pediu Isaac, amém? Mas ele estava atento. Irmãos, só quem é espiritual compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural parece que é loucura, a Bíblia diz. Você está agindo como uma pessoa natural, não como uma pessoa espiritual. E tem que tomar cuidado, porque quando você passar pelo fogo, o fogo vai te queimar. Quando você passar pelas águas, você vai afundar. Quando vier a adversidade, você não vai aguentar, porque você deixou de ouvir a voz de Deus. Está deixando de ser precioso aos olhos de Deus e vai deixar de ser honrado por Ele, porque Ele está dizendo que é tu e tua casa. Então amanhã lá na frente não vai dizer onde é que eu errei. É melhor se acertar agora. Diga glória a Deus. É melhor agora. Porque Jesus é responsável por essa casa. Abraão deixou de ouvir a voz de Deus, irmãos. Porque quando o Espírito Santo fala, não endureça o vosso coração. Amém? Diga amém. Deus tinha falado com ele, Abraão, não é o Damasceno, Eliezer, é de você e de Sara. Sim, Senhor, eu creio. Mas na primeira adversidade, provação, ele cai em tentação. Irmãos, pensa que Deus está falando com a gente. Abraão precisava se tornar uma pessoa espiritual. E daí por diante ele foi, amém? Daí por diante ele foi vigilante. Não deixou de ouvir a voz de Deus. Olha o que diz a primeira carta de Pedro 2.
Então eu preciso me tornar uma casa espiritual. Diga amém? Primeira carta de Pedro 2. Primeira carta do apóstolo Pedro 2. Versículo 1. Eu vou ler o 1, o 2 e o 3, mas o que a gente vai estudar é o 4 e o 5. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento, inveja, todas as murmurações. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades o quê? Crescendo, se é que já provastes que o Senhor é bom. Olha bem agora, presta atenção. Irmãos, foi o que eu falei, coloca a palavra de Deus como uma estrutura mesmo na sua casa, porque ela é espírito, amém? As palavras que eu digo são espírito e são vida. O Abraão não entendia o que você entende, o que eu entendo agora. O Abraão não tinha essa visão, que a voz de Deus era uma voz que tinha que ter mantido no espírito, ficar firme. A Sara convidou, a Sara diz: olha, tem a minha serva. Mulher, não. Você vê como é que o Jó foi diferente. E ele não viveu nos dias de hoje. A mulher disse: ó, amaldiçoa Deus. Ele falou: não, você é doida. Não. Amém? Não, eu vou ficar na fé. O que é que ele está dizendo? Eu vou ficar no espírito. Porque um dos frutos do espírito é fé. Diga bem, fidelidade a Deus. Não, vou ser fiel a Deus, vou ficar firme. Não, mas não, Deus falou que é eu e você vamos ter um filho. Você vai ser mãe de nações e eu vou ser pai de nações. Não vou ter caso com a empregada. Ele sabe, quer continuar ouvindo o diabo? Ouça ele. Porque existe uma voz diferente, que não é a voz de Deus. Mas pode ter algo do inimigo para paralisar você. Você vai começar a cada dia mais voltar atrás. Vai regressando, porque a Bíblia diz para você crescer, ó. Versículo 2 final, para que vades crescendo. Amém? Você vai retrocedendo. Por quê, pastor? Porque você, ó, chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Primeiro está falando de Jesus. Chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e, eu poderia dizer, honrada e preciosa. O que você é e eu sou, amém? Diga glória a Deus. Aí o versículo 5. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados agora como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Olha aqui agora, hein? Vocês também vão chegar como pedra viva, mas agora vocês não são mais pedras vivas. Deu para entender ou não? Agora vocês são casa, o quê? Espiritual. Tem gente que está continuando sendo pedra, irmão. Nós já fomos essa pedra no sapato de Deus, irmão. Demos trabalho. Deus não tem sapato, né, irmão? Pelo menos não está escrito em nenhum lugar, amém? Mas, irmãos, nós já fomos essa pedra de tropeço.
Nós já fomos, irmão, essa pedra no sapato do Senhor. Chega de ser pedra, você é casa espiritual. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados agora como casa. Como casa. Para de ser pedra, irmão. A gente já era. Quantos aqui, irmãos, eram pedras chatas? Nossa, mala mesmo, hein? Tem gente aqui que era mala. Eu, pelo menos, era uma malinha. Não sei se era 2 alças. Mas quando aqui, irmãos, quantos aqui era pedra que deu trabalho? Pedra chata, pedra bicuda. Podia falar nada que achava ruim. Quantos? Sério, gente. Cheia de defeitos. Só que na construção de Deus, você vai servir, porque Ele vai tornar você uma casa, o quê? Espírito. Na construção de Deus não importa como você era, agora importa como você é. Porque se você continuar sendo, vai dar defeito na casa. E Jesus é o Senhor dela. Jesus é o responsável dessa casa. Ele não vai deixar. Ele vai ter que substituir. Foi isso que ele fez lá em Isaías. Lá na NVT, no versículo 4. Olha o que ele fez, ó. Versículo 4. Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua. Amém? Será que Deus tem que fazer de novo? Porque, irmãos, se eu não querer, até das pedras Deus faz nascer filhos a Abraão. Olha a pedra aí de novo. Só que não para continuar sendo pedra, para continuar sendo casa espiritual. Diga glória a Deus. E o espiritual, ele compreende bem as coisas. Ele sabe que é o demônio que está enganando. Ele sabe que ele está tomando uma atitude porque o diabo está enganando ele. Ele é espiritual, irmãos. Ele não é mais carnal. Ele não é mais aquela pedrinha cheia de defeitos que tinha. Pode olhar, irmãos. Eu lembro quando a gente jogava aquela, a gente chamava de burca, né? Essa turma de uns dias, o pessoal de hoje nem sabe o que é isso, né? Bolinha de gude, sei lá. Aquelas pegavam, a gente ia procurar pedrinhas, as melhores pedrinhas, irmão. Acho que eu nem lembro mais como é que joga isso, hein? Só faz uns 50 anos atrás, né? A gente escolhia as melhores. Deus não, escolheu as piores pedras. A gente. Agora a gente continua sendo assim. Do mesmo jeito, não se tornou casa espiritual. E aí o Senhor é responsável por ela. É uma vergonha Jesus olhar para nós e dizer: olha, eu sou responsável. Você está agindo errado, você não está agindo certo. Você está agindo no seu próprio pensamento. Tem que esperar em Deus, tem que acreditar em Deus. Porque Ele está dizendo aqui, ó. A pessoa espiritual é entendida, ela compreende de maneira espiritual. Olha o versículo 6 de Pedro, ó. 6, ó. Pelo que também a Escritura se contém: eis que põe em Sião uma pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será o quê? Confundida. Você está confusa, você está se confundindo. Irmãos, quem crê em Jesus, amém? Não pode mais estar em confusão. Ah, não sei, eu vou fazer isso. Ei, irmãos, está fora. Está ruim demais. Ser precioso é ser espiritual para Deus. Você agrada a Ele e Ele vai te honrar, amém? Diga glória a Deus. Para quê, pastor? Para oferecer os 5, ó. Para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus, por meio de Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Irmãos, para de ser pedra agora. Jesus foi rejeitado pelos homens, mas não foi rejeitado por Deus. Ele de pedra se tornou o responsável pela casa.
E nós de pedra se tornamos casa espiritual. Amém? Diga amém. Casa espiritual, a fim de oferecer sacrifício espiritual, aceitáveis a Deus por meio da palavra, por meio de Jesus. Põe em seu coração, porque o que Isaías falou é sério. Nada, não haverá restrições na sua vida. Vai passar pelo fogo e vai passar. Vai passar pelas águas, elas não vão te atingir. Vai passar pela dificuldade, mas vai conseguir. Diga glória a Deus. Porque você é precioso. E você vai ser honrado. E se estiver faltando, o versículo 6, ele vai dizer para o norte, dá. Ele vai dizer para o sul, não retenhas. Diga amém. Tudo vai acontecer. Não haverá restrições para aquele que se torna uma casa espiritual. Diga glória a Deus. Fique de pé em nome de Cristo.